Ora viva, muito boa noite, telespectador da Home Live TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer estar aqui para mais uma edição do nosso e vosso programa ICEA Podcast. Esta aqui é a 8ª edição do ICEA Podcast e hoje estamos aqui com o nosso reverendo Cardoso Pedro Caleb. Ele é o nosso convidado para abordarmos então o tema o cristianismo e a política. Pastor, muito boa noite. Muito boa noite, Seja bem-vindo à Sede Digital muito e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado. Isso. Bem, nós hoje teremos pouco mais de 1h30 de programa para levar até vocês a todas as inquietações em torno do tema o cristianismo e a política. Eventualmente, vocês lá em casa, muitos se calhar já se devem ter perguntado qual deve ser o posicionamento do cristão relativamente à política. Então todas essas inquietações e muito mais nós procuraremos levar até assim as respostas hoje em 1h30 de programa, pelo que convido-lhe a manter-se desse lado e também a partilhar o link para que mais pessoas se juntem aqui à nossa transmissão. Pastor, para já gostávamos então de começar perguntando o que é política em linhas gerais. Obrigado pela pergunta e obrigado pela oportunidade. São esse tipo de perguntas também que nos levaram a escrever o nosso livro, certo, sobre o envolvimento político dos cristãos no contexto angolano. Em grandes linhas, política, na ótica de muita gente, na linguagem popular, política é vista como algo errado, como pecado, como mentira, como bajulação. Todos os termos negativos a gente associa a política, mas isso não é política. Política, enquanto ciência, etimologicamente vem da palavra polis, que é grego, que significa cidade, sociedade, e política essencialmente é a arte de organizar a sociedade. E nessa linha de pensamento, falamos da política de duas maneiras essenciais. No seu sentido restrito e no seu sentido abrangente, geral. No sentido restrito, política se refere aos negócios que interessam ao Estado. Estamos a falar da divisão pública no geral, de poder executivo, governo, legislativo, parlamento, poder militar, forças armadas, poder judiciário e tribunais, e esses diferentes poderes, inclusive também as atividades político-partidárias, fazem parte do que chamamos de política no sentido restrito. No sentido geral, política se refere aos processos que se usa na tomada de decisões oficiais de qualquer instituição. Os mecanismos, as estratégias, as técnicas, os métodos que as pessoas utilizam para poderem gerir uma determinada organização. Pode ter a igreja, a empresa, a escola, a família. Portanto, política faz-se em todas as áreas da vida. Só que muitas vezes fizemos a política de forma inconsciente e ali onde nós afirmamos que não existem políticos na sociedade. Todos, de alguma forma, somos políticos. Uns estão no ativo e outros estão no passivo. É mais ou menos que podemos entender por política. Muito obrigado, pastor, pela explanação bem objetiva e percebemos na essência o que é política. Pastor, relativamente ao cristianismo, eu gostava que também desse assim uma ideia do que possa vir a ser o cristianismo enquanto religião e o porquê então dessa visão dos cristãos em denegrir um tanto quanto a política. O cristianismo é essencialmente a doutrina voltada sobre aquilo que diz respeito a Cristo. Ele sai desse nomenclatura cristianismo. Na verdade, não somos nós cristãos que assim nos apelamos, mas é a sociedade que deu essa nomenclatura aos cristãos. Cristianismo é a doutrina que ensina
ou que trata sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Como temos outros ismos como islamismo, budismo, judaísmo, por aí. Então, o cristianismo trata dos ensinamentos de Jesus Cristo como o chefe supremo da igreja. Simplesmente isso. Todos que se revejam no cristianismo significa aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seguem como seu Salvador, o seguem como seu Senhor e o têm como o caminho, a verdade e a vida, e acreditam nos seus ensinos como genuínos, como verdadeiros. Estes sim se posicionam como seguidores de Cristo. Estamos nessa religião do ponto de vista do conceito geral, pois que nós defendemos, enquanto cristãos, defendemos que o cristianismo é mais que uma religião. Porque numa religião encontramos o sentido oposto do que o cristianismo ensina. Nas outras religiões, o ser humano é que se esforça para ir ao encontro de Deus. O ser humano é que inventa os seus métodos, as suas técnicas, as suas maneiras de querer agradar a divindade. Nas religiões, de modo geral, o ser humano criou o caminho para ir ao encontro de Deus. Mas no cristianismo é o contrário. Deus é que vem ao encontro do homem. Por isso Jesus está a dizer que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Deus é que toma a iniciativa de ir ao encontro do pecador para salvá-lo. O que é diferente de outras religiões, onde os seres humanos é que criam a ponte para ir ao encontro de Deus. No cristianismo é o contrário. O cristianismo é Deus criando a ponte de ir ao encontro do ser humano. Enquanto os perdidos no pecado, Deus estabelece a ponte, estende a mão para salvá-lo. Exatamente esse é o conceito de cristianismo. Mais que uma religião. Pastor, por que será que hoje, sobretudo os cristãos, rotulamos a política como sendo uma prática controversa à fé cristã? Há vários fatores. O meu livro apresenta aproximadamente 10 causas de preconceitos de cristãos relativamente à política. Vos convido já a adquirir o livro, tá bom? Está sempre publicado. Por que pessoas têm um preconceito muito elevado quanto à política? O problema é que, primeiro, a Bíblia em si nunca proíbe pessoas de fazer a política. Não proíbe. Ok. Não. Pelo contrário, se a gente entender os ensinos bíblicos, vamos perceber que política é a área que Deus vocaciona ao ser humano para poder desenvolver a sua sociedade, para poder organizar a sua sociedade, para poder servir ao próximo. E não temos como viver sem a política, porque é a política que determina a organização da vida na sociedade. Fomos criados já como seres políticos logo no Éden. Deus disse a Adão que sujeistasse a terra, que dominasse os animais, os peixes, as aves, e ainda disse que a terra estaria sujeita a ele. Significa que ele tinha que explorar a terra para que da terra pudesse extrair os recursos que estão lá para poder desenvolver a sua vida. Mas por que cristãos têm preconceito? O problema maior é cristãos, muitos de nós, já viemos da cultura de achar que política tem a ver muito com o pecado por causa da maneira como também os seres humanos usam a política. Okay. A maneira errada de se usar a política trouxe o preconceito, criou essa rótula negativa quanto à política. As igrejas cristãs surgem, historicamente falando, no contexto da visão do colonialismo. O colonialismo veio à África, usando sobretudo a Igreja Católica em particular, uma mão com a Bíblia e outra mão com a espada. Portanto, a escravatura, a exploração, todas as práticas negativas que os colonizadores trouxeram, deixaram também essas manchas erradas na mente dos cristãos. E os primeiros missionários que trouxeram o evangelho em África já nos traziam esse conceito. Política é pecado, não pode se meter, não está bom. Mostrando para nós o seu lado apenas negativo. A nossa história recente de conflitos armados em Angola, em particular, também piorou a situação. Os políticos partidários em Angola, com a guerra civil, trouxeram todo tipo de destruição que fizeram,
hoje encontramos na política, na perspectiva das pessoas mundanas, como um meio de roubo, de exploração, de destruição da sociedade. Hoje vivemos uma sociedade extremamente pobre, mesmo estamos numa terra rica, por causa também de más política da governação. Então, essas coisas todas têm contribuído na visão negativa da política. A própria igreja também se absteve muito sobre essa matéria e a nossa visão ficou que política é igual a partido político. Quem fala da política fala do partido político. E a política em Angola, sobretudo, é vista como problema de conflito entre o MPLA e a UNITA, infelizmente. Enquanto a política é um assunto que nos diz respeito a todos nós. Agora, cristão tem preconceito por causa dessas razões que eu acabo de avançar. Portanto, fomos mal formatados desde o começo da nossa vida cristã. A igreja nunca fala disso, a igreja nunca se pronuncia sobre isto, até a igreja mostra-se muito reservada em ensinar e abordar essas questões. Por nossa própria ignorância, acabamos de rotular negativamente a política, mas a política é, na verdade, uma área da vida muito importante, é a chave mesmo da sociedade, e porque não temos como ver se a política. Já imaginou como nós seríamos numa sociedade sem polícia, sem segurança do Estado, sem serviços do Estado, serviços públicos do Estado? Como seríamos numa sociedade onde ninguém faz a lei, onde não há lei que regule o comportamento? Já imaginou que tipo de vida teríamos numa sociedade onde não há políticas da urbanização, políticas de cadastramento das pessoas, políticas de tudo que tem a ver com a vida pública? Não seria possível. Portanto, o nosso conceito é das pessoas entenderem, sem a política não há vida. E a vida faz-se com a política como base para garantir a segurança, a ordem, a estabilidade, o desenvolvimento e a própria ordenamento da vida na sociedade depende da política. Os salários dependem da política, entende? Então, não tem como as pessoas verem sem política. Agora, olhar a política no sentido negativo é como a gente quando usa o telefone. Porque a maneira como nós utilizamos esse instrumento que chamamos política é que determina se ele é mau ou não. Ok. O telefone é um instrumento que te facilita para a comunicação e outras coisas, mas também tem os seus dados negativos, não tem? Pois. Por causa do telefone, os lares se destroem. Nós não vamos dizer, como o telefone hoje está a criar problemas no lar, vamos usar o telefone. Não faz sentido. Nós que usamos a política, e temos que entender que ela é um instrumento para o bem da sociedade, não o contrário. Agora, quando a gente usa a política para manipulação, roubo, discriminação e outras coisas que a gente tem vivido na sociedade, está errado. Política não é isso. Política é boa ou má, depende de como nós usamos esse instrumento que Deus colocou na nossa mão. Muito obrigado, pastor. Eu penso que ficou claro que a política, a depender da forma como nós usamos, ela poderá ser boa ou má. Até porque a Bíblia tem muitos textos que comprovam que crentes tementes a Deus estavam ativos na vida política. Tem o caso de Daniel, tem o caso de Neemias, tem o caso de tantos outros que tiveram um posicionamento muito sério na fé deles com Deus, o José no Egito e tantos outros, apesar de estar ao serviço de reis ímpios que não conheciam a Deus, eles pelo menos serviram ao Senhor com uma vida exemplar e bons governantes, bons administradores. Portanto, é compatível. A fé cristã e a política são totalmente compatíveis. Alguém pode ser um partidário, um ministro, um deputado e ser um crente sério e comprometido com a sua fé. Não há incompatibilidade a isso. Muito obrigado, pastor. Pastor, queria responder-nos à seguinte questão que não se quer calar. Hoje também não será que essa percepção que temos da política deve-se muito, se calhar, ao fato de alguns líderes religiosos estarem a desencorajar a prática da política? Eu já me referi que a igreja contribuiu muito à rótula negativa sobre a política. A igreja tem contribuído. Eu, pelo menos, a minha ousadia em falar das coisas políticas aos crentes, eu tenho sido interpretado como estivesse a promover o pecado.
Alguém até já me falou, o pastor fala muito da política, a política não é para crentes, entende que é ignorância. A igreja tem muitos líderes ignorantes que só se limitam com a leitura bíblica, que deviam ler também livros e compreender a visão no seu geral. Sabe, a cosmovisão do indivíduo depende também do meio que ele cresce, do tipo de pessoas que ele tem ouvido e do que ele lê. Agora, quando muitos líderes religiosos ignoram essas coisas, como falarão do que eles mesmo não entendem? É impossível. Portanto, a igreja também tem contribuído muito a esse preconceito. E nós temos trabalhado para corrigir esse preconceito, de forma que as pessoas entendam que política é uma área da vida que todo mundo pode participar sem nenhum problema. Quando Jesus fala que nós somos sal e luz, está a dizer o quê? Onde que se põe o sal? Para que serve a luz? Não se precisa sal onde já tem sal. Não há necessidade de se colocar luz lá onde já há luz. Essas metáforas é para dizer que nós temos que nos introduzir na sociedade, fazer parte da vida pública e contribuirmos positivamente para que a sociedade funcione em boas condições, de boa maneira possível. Obrigado, pastor. Há uma pergunta que vem diretamente do Facebook, pastor. O que o pastor tem a dizer e como vê o posicionamento da classe dos pastores evangélicos, sobretudo em meio às situações sociais e políticas. Parece que há um silêncio por parte de muitos pastores da classe evangélica, sobretudo, em meio a situações sociais e políticas que às vezes solicitam, não é, a expressão, o pronunciamento de líderes religiosos. Como o pastor avalia esse posicionamento e qual conselho deixaria para esses líderes religiosos? Eu tenho acompanhado muitas vezes, sobretudo nas nossas palestras, jovens colocam muito essa pergunta. Porque o silêncio da liderança cristã no país faz as situações não abonatórias do país. Certo. Um dos problemas que nós temos no país é o medo. Líderes religiosos são muito medrosos. E esse medo compromete-lhes também em função daquilo que eles têm recebido como envelopes aos líderes políticos, se calhar, né? Há uma tendência de ficarmos calados mesmo vendo que não está bem. Esse é um problema. Depois, já nos acostumamos a um tipo de política onde quem se pronuncia contra logo é visto como opositor ao governo. Okay. O que não devia ser. Sabe, a voz profética nas escrituras é o profeta de identificar o que está errado e dizer ao líder político: aqui está errado, aqui está errado. Leiamos a Bíblia, olhemos para os profetas da Bíblia como Jeremias, Isaías, Daniel, Samuel, Elias. Você nota que eles têm um posicionamento em que não ficam ao lado do opressor. O profeta fica ao lado do povo. O povo que sofre, mal governado, maltratado, empobrecido. Agora, nossos líderes têm medo, muitas vezes, de se pronunciar, medo de não sofrer represálias, não sofrer perseguição, de não sofrer tudo isso. Então, eu acho que a cultura de medo já se enraizou em líderes cristãos, que não conseguem se posicionar diante do que está errado. Eu tenho defendido uma coisa. Os líderes religiosos no país não precisam se pronunciar de forma individual. Nós temos blocos, temos a AIA, temos o CIRA, temos o SICA, temos até a CEAST. Os líderes, quando notam alguma coisa está mal, eles podem se organizar em conferência de imprensa, podem falar em nome do coletivo. E isso faz. Porque há momentos que nós passamos em situações muito, muito tristes, socialmente falando, que nenhum líder aparece ao público para dizer que isso está mal, isso está mal, isso está mal. Eu já fui interpelado tempos atrás por alguns líderes, entre aspas, religiosos, mas que foram mandatados pelo Ministério do Interior para me chamar a atenção. Tá vendo? Por quê? Porque a tendência é calar a boca daquele que quer mostrar que está errado. Sim. É bem possível que temos que usar também o método de Natan, né? Indo não como Elias, que é muito frontal, mas como Natan,
Mas também esse método de Natan não funciona. Porque eu posso pedir audiência a um dos líderes do país. As pessoas perguntam, quem está a pedir audiência? Não tem influência. Sim. Quem vai lhe considerar audiência? Mas nós temos líderes com influência tal, bem reconhecida a nível das autoridades, que ele pode pedir uma audiência para falar com fulano. Tempos atrás falava com o reverendo Tony Anzinga. Ele me disse, filho, nós também temos pedido audiências, mas não nos concedam isto com facilidade. Você pode pedir uma audiência e só te responde depois de um ano. Quer dizer, o sistema também não facilita a abertura dos líderes chegar até eles para lhes aconselhar em algumas coisas. Mas também o líder não tem coragem de se levantar e se organizar e dizer que isso não está nada bem. Eu algumas vezes fico um pouco satisfeito com a posição dos líderes católicos. Certo. Assim, às vezes também se pronuncia. Alguns bispos católicos usam redes sociais, indiretamente também falam. Tá vendo? Então, eu acho que o problema da liderança cristã no país é um conformismo que faz com que fechamos as vistas, nos calamos diante das injustiças, o que não é certo, o que não é correto. Eu não concordo também com esse tipo de postura, não. Mas eu encorajaria que a liderança se pronunciasse em coletividade. Certo. Os blocos dos evangélicos podem se reunir para formar uma opinião e depois passar pela imprensa. Por exemplo, uma das maneiras de como podemos expressar o nosso descontentamento diante de certos procedimentos que o Estado, o governo tem demonstrado. Hoje temos muitas famílias empobrecidas, hoje temos muita gente a comer no lixo, hoje temos os hospitais sem medicamento, mas você nunca vai ouvir, mesmo nas homilias, nas pregações, líderes atacar esse tipo de comportamento. Sabemos que há muito dinheiro no país foi roubado, foi levado no exterior. Ninguém se pronuncia também com isso. Sabemos que a corrupção ficou algo institucionalizado em Angola. Sabemos disso. Mas preferimos ficar calados do que falar, com medo de não sermos perseguidos. Muito obrigado, pastor. Tomamos boa nota do que está a dizer. E é interessante perceber que citou aqui 3 organismos. E nós temos uma outra questão aqui no Facebook sobre como classifica então o posicionamento desses 3 organismos religiosos que citou, a Aliança Evangélica de Angola, o SEAST e o SICA também. Eu penso que a pergunta já até foi respondida, né? Então, pelo que podemos avançar. Não, você pode entender o que Jesus está a dizer relativamente ao sal. Ele fala, se o sal para nada serve, chama-se insípido. Para que serve? Para nada. Exatamente. Enquanto igreja, sal e luz, nós temos que nos posicionar e dizer não quando é não, e sim quando é sim. Tempos atrás, por exemplo, nós tivemos aqui um pleito eleitoral de 2022 certo. Que teve muitos sobressaltos, muitas irregularidades. Certo. Eu acompanhava um líder religioso que foi entrevistado. Como o senhor reverendo vê o processo eleitoral do país? Ele falou de boca cheia, tudo está muito bem, nós estamos a louvar a Deus, mas nós estamos aqui no país, acompanhamos o processo, houve muitas irregularidades. Ninguém dos líderes entrevistados teve a ousadia de dizer que o processo teve muitos sobressaltos, teve muitos erros, teve muitas irregularidades. Ninguém falou isso. Por quê? Porque se você se pronunciar daquela maneira, está contra. Okay. Então aí estamos a nos tornar sal insípido quando fechamos vista diante do que está errado. É sal insípido, não há outro nome. Sal insípido. Há uma frase do Desmond Tutu, um religioso sul-africano. Da igreja anglicana. Exatamente. Ele fala que quando nós, em situações de injustiça, decidimos calar, decidimos ficar do lado do opressor. Será que esse é o posicionamento dos líderes religiosos? Até certo ponto, sim. Quem se cala mediante as injustiças torna-se cúmplice do opressor. E ele está ao lado do opressor, claro. Muito obrigado, pastor. Pastor, uma outra questão. Como é possível, então, exercermos o nosso dever cívico enquanto cristãos sem colocarmos em risco a nossa própria fé? Uma vez que parece que, aos olhos da maioria das pessoas,
são fatores dissociáveis, não é? Parece que algumas pessoas entendem que ser político é necessariamente ser contra a fé cristã. Como é possível exercer a política? Quando me referi das razões de preconceito, sublinhei o aspecto político partidário. Certo. Lembra que quando Agostinho Neto ascende ao poder, ele logo trouxe uma posição ideológica onde ele enaltece o ateísmo e nega absolutamente que Deus não existe. E o marxismo importado por Agostinho Neto, na altura, durante um certo tempo manchou e chocou com a igreja. E houve tempos em que os que eram do partido não eram autorizados a ir à igreja, nem deviam ser membros das igrejas. Isso também teve seus repercussões na história, entende? Uhum. Em Angola temos que aceitar que ainda temos um problema sério no entendimento político por causa do regime em place. O regime que nós temos em Angola é um regime onde a política não é vista na perspectiva de patriotismo. Não é uma política social. Não uma política social que abrange a vida no seu todo. Em Angola, política igual ao partido. São políticas partidárias. Não podia ser dessa maneira. Eu tenho a especialidade na área da teologia pública. Eu entendo que a política tem que ser feita de forma patriótica. Agora, quando estamos num sistema partidário como prevalece em Angola, todo indivíduo que vá à política tem que se identificar com o partido. Ok. Quer dizer, quem não faz parte de um partido quase que não exerce a política em Angola. E isso tem que ser corrigido. Para que eu participe na vida pública, eu não preciso ser membro de um partido A ou B. Eu tenho que passar como cidadão. Tenho direito, à luz da Constituição, de participar na vida pública. Em Angola, se você não é do partido A ou partido B, não vai ser ministro, não vai ser deputado, não vai ser não sei o quê. Não, está errado. Esse conceito tem que se trocar, tem que se alterar. Nós temos que chegar a uma altura. Todo cidadão, desde que reúna competências, pode assumir um cargo público, não importa de que área ele... Sem estar afiliado a um partido político. Porque o partido político, é verdade, que é uma instituição vocacionada para concorrer ao poder político, mas ele não condiciona a minha participação como cidadão na vida cívica. Cada cidadão, não importa de que partido ele vem, partido ou não partido, até pessoas que vêm da sociedade civil, tinham que estar presente no governo, presente na vida pública, porque não há necessidade deles serem obrigatoriamente pertencentes a partidos políticos. Não faz sentido. Em Angola temos que corrigir o conceito. Política não é partido político. Política é vida pública no geral. E não precisamos de ser afiliados de partidos para que façamos a nossa parte na vida pública. Não faz sentido. O patriotismo acima de tudo. Eu tenho falado isso muitas vezes, acho que também tenho escrevido aqui no meu livro. Na nossa ótica política, como cristãos, primeiro é a pátria. A pátria acima dos interesses partidários. Porque quando nós olhamos para a pátria, lutamos para aquilo que é de todos nós. E o cidadão é mais importante que o militante. A pátria é mais importante que o partido. E cada partido tem que estar a entrar nessa visão de que nós temos a pátria como o que nos interessa acima de tudo. Porque o próprio partido vem trabalhar para ele, vai dizer que defendemos a pátria. Mas como você defende a pátria, mas não serve a tal pátria? Não faz sentido. Complicado. Pastor, e tem algo que salta à vista que é interessante sobre a forma da política que se faz no nosso país, que se calhar não reúne condições para também os cristãos de alguma forma olharem para a política como digamos, uma ferramenta necessária, né, inerente ao próprio cidadão enquanto ser social, porque o pastor falou aqui de duas formas de política, que são políticas partidárias e políticas estaduais. Exatamente. Parece que nós em Angola não temos essa ideia de política-estado, temos políticas partidárias. Sim. Onde mais do que os interesses da nação, nós defendemos os interesses partidários.
o que de alguma forma acaba por criar dificuldades. Os cristãos, em função do que a história do país apresenta, às vezes quer se abster deste ou daquele partido. E eu disse, os cristãos, enquanto cidadãos, podem fazer parte também dos partidos políticos, não está errado. E pode também participar na vida pública sem fazer parte dos partidos políticos. Agora, o que está em causa, na verdade, é perceber que quando a visão política do país continua assente na visão partidária, nós vamos criar dificuldades para os não partidários participar na vida pública. É isso que temos que corrigir, com urgência. Agora, para inverter esse quadro, nós cristãos temos que começar a nos despertar relativamente ao nosso conhecimento nas matérias políticas. Sabe que a história do velho continente, a Europa, teve casos como nós hoje temos. Okay. Quem é que revolucionou a política da Europa? Os europeus a começar a criar a política de boa governação. São organizações cristãs. São os cristãos que se levantaram para repudiar a exclusão, a discriminação e outras práticas não abonatórias para o país, para os países. E a África pode conhecer mudanças, Angola em particular, se nós cristãos nos posicionarmos e compreendermos que política não é só partido político. Política é vida pública, no geral, e todos nós fazemos parte disso. Sabe? Se a igreja ou os cristãos, não falo da igreja, falo dos cristãos, porque uma coisa é participar na política como indivíduo enquanto cristão, outra coisa é fazer parte como igreja. A igreja e o Estado, nós temos um Estado laico, né? Onde a igreja não interfere nos assuntos do Estado, nem o Estado não interfere nos assuntos da igreja. Mas ali também temos que entender o que é isso, a laicidade do Estado. É um outro assunto a tratar. Mas estou a querer dizer o quê? Enquanto os cristãos se posicionarem como indivíduos, responsáveis, cidadãos conscientes, entender que têm direito como cidadãos de participação na vida pública, vamos começar a trabalhar para que corrijamos todos aqueles males que já identificamos que tornam a vida política angolana defeituosa. Muito bem, pastor, obrigado mais uma vez. Pastor, como classifica o posicionamento da liderança atual da Aliança Evangélica de Angola face aos desafios sociais e políticos em relação aos líderes do SIAST e também do SICA? Parece que há aqui uma certa diferença na forma como os líderes do SIAST têm se posicionado e também os líderes da Aliança Evangélica. Qual é o balanço que o pastor Eu faz? acho que já me referi um pouco, Sim, um pouco a isso. Uhum. Nós temos diferenças entre o posicionamento dos católicos, Certo. através da Da SIAST, SIAST, e o posicionamento dos evangélicos nos três outros blocos. como o SICA e O SICA, o CIRA e a AIA. Uma das coisas que eu possa observar é que os líderes dos blocos dos evangélicos gostam de evitar problemas. Não querem entrar em choque com o governo. Ok. E preferem calar-se do que se posicionar, se pronunciar, para não serem conotados como fizessem parte da oposição. Certo. Porque Angola é assim, se você critica o que está errado no governo, Provavelmente você é da conotado já da oposição. Eu já fui chamado a atenção a alguém, o senhor passou da UNITA, por quê? O teu posicionamento é muito radical, não é mais de ser da UNITA, é mais de ser angolano, certo, defender o país e a nação. certo. Portanto, eu acho que a diferença está aí. Se este tem coragem de publicar seus posicionamentos, até porque tem uma rádio, a Eclésia, e consegue emitir suas opiniões. Onde está a rádio dos evangélicos? Aquele programa dominical de, como se chama? Ex-evangélicos. Ex do Evangelho. Eu não sei se aquele programa realmente é relevante no contexto do país. Fala mais das questões espirituais e não aborda questões sociais na vertente como a Eclésia Como faz. se fosse um caso à parte. Eu acho que a igreja cristã, na vertente evangélica, tem que ter rádio aqui no país,
uma emissora que emite o ponto de vista dos evangélicos, se calhar até sobre as situações sociais, no geral, da vida, no geral. Os católicos têm rádio eclésia, se posicionam, criticam, falam, aconselham, dão a cara e apresentam a linha do que eles defendem. Os evangélicos estamos muito longe, porque a nossa visão de missão integral está também muito deficiente. Porque a missão integral de que nós defendemos na teologia pública é não falar só que vamos no céu, não só falar da vida eterna. Também temos que falar das coisas que têm a ver com a vida de seres humanos aqui na Terra. Aqui na Terra, ainda estamos aqui. Por que Jesus nos manda? Jesus nos manda orar que falemos que o teu reino vem. Que seja feita a tua vontade aqui na Terra como ela é feita nos céus. Por quê? Porque enquanto peregrinos aqui na Terra, precisamos de roupa, de carro, de boas estradas, de boa habitação, de bons salários, de boa saúde. Precisamos. Agora, se nós vamos pensar só ir no céu e aqui podemos continuar a ser pobres, estamos a pensar de forma muito aquém até da visão do evangelho que Cristo nos deu para anunciar. Pastor, esse trecho da oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, é uma alusão ao envolvimento político? Até certo ponto, sim. Sabe por quê? Porque a visão política... Deus é um ser político, sabia? O Deus da Bíblia é político e faz a política. Só para ter ideia, o que vivemos na Terra é reflexo do céu. Quem nos criou já é político. Foi ele que nos inspira para que tenhamos a habilidade de organizar a nossa sociedade. Lembrem, os atributos de Deus como Senhor, como Rei, subentende o quê? Deus está no trono, não está? Ele domina, ele governa, ele reina, ele está acima de todas as coisas, ele é soberano. Essas expressões são políticas, não são? E ainda ele tem um governo chamado teocracia. O regime que Deus governa. Se Deus faz a política na sua justiça enquanto um ser perfeito, ele nos delegou também habilidades para que façamos a política de maneira justa. Por isso, quando ele fala que o reino venha, como o reino é e como a terra é. Sabe que Jesus veio a uma sociedade extremamente pobre, discriminada, muita discriminação, e a Palestina nessa altura está sob controle dos romanos, são colonizados pelos romanos. Esse vinda que Jesus vê na terra, escuridão, mosquitos, doenças, pessoas abandonadas, ele disse que isso não é normal. Porque lá no céu de onde ele veio, a vida não é assim. Não há mosquito, ninguém come no lixo, ninguém anda na estrada partida, ninguém vive em condições extremas da pobreza. A imagem do reino dos céus é que a vida na terra tenha os valores do reino, como a justiça, como a paz, como o amor, como a solidariedade. Esses valores todos que caracterizam o reino, que venham também habitar aqui na terra entre os homens. Portanto, se não tivermos valores do reino a se espelhar na terra, nós ainda estamos a viver uma vida na escuridão. Faça uma pequena comparação entre um cidadão da Suíça, um cidadão dos Estados Unidos, um cidadão alemão, um cidadão francês, holandês e um cidadão angolano. Quem é que poderá estranhar quando irmos no céu? É mais o angolano. Porque o suíço, o alemão, o francês já não vê mais poeira, não sabe o que significa ver lixo abandonado, não sabe o que significa mosquito, nunca esteve no hospital sem medicamento. Isso tudo nunca lhe passa na mente. E quando enquanto o angolano vive nas condições mais extremas da pobreza, onde ele quase que tudo vai assustar no céu. Os outros já vivem o céu na terra, já vivem isso. O canadiano já vive quase a abundância da vida, a plenitude. Não sabe como se fica doente. Alguém disse-me outra vez que 99% de probabilidade de viver na Suíça sem ficar doente.
99% de probabilidade de não ficar doente. Por quê? Porque ele já erradicou, o branco já erradicou todas as possibilidades de contaminação de doença. Nós podemos fazer isso. Lembra que as riquezas que desenvolveram aquelas terras ali vieram de cá? Nós temos o mais do que eles. Temos o mais para dar certo aqui. Aqui tem tudo para dar certo. Só que aqui, a nossa visão política, primeiro, se inclina para o mal, para a exploração, para o roubo, para a... Quer dizer, não temos uma visão política que pensa no ser humano, na sua dignidade, no seu valor, na sua transformação, para que criemos condições da vida para todos. Hoje, quantas promessas já tivemos de vida boa para todos? Luz para todos, já chegou? Água para todos, já chegou? Serve na habitação. E vamos de mais em mais políticas para todos. Brincadeira. E efetivamente vê-se que muita coisa ainda está por se fazer. Muita discriminação, muita injustiça, muita diferença de vida. Quando a Constituição diz que todos os cidadãos têm direitos iguais, as mesmas oportunidades, ninguém tem que ser discriminado. Está só no papel. Okay. Na prática não funciona. Ok. Está vendo? Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela abordagem interessante. Gostávamos de estender o nosso convite a você que está lá em casa a nos acompanhar. A conversa está quente e precisamos que mais pessoas se juntem a nós, por forma a deixarem ficar também as vossas inquietações e dúvidas em torno do envolvimento dos cristãos, então, na política. Pastor, eu gostava de seguir fazer-lhe uma outra questão que vem novamente do Facebook, relacionada a um momento que é muito atual, que está até agora a acontecer em Moçambique, não é? Fruto das eleições que teve recentemente. Os nossos telespectadores no Facebook perguntam como o pastor avalia a posição do bispo de Moçambique, que é presidente da CNE, Comissão Nacional Eleitoral, que aceitou publicar os resultados que visivelmente são duvidosos. E pronto, ainda assim ele, enquanto bispo, publicou esses resultados. Qual é a avaliação que o pastor faz, uma vez que ele é luz? Isso compromete não ele só como indivíduo, compromete a igreja. Ok. E nesse caso a católica em particular. Certo. Por que nós temos que ter uma CNE independente, sem cores partidárias na sua liderança? Por causa exatamente de se evitar essas injustiças. O Congo fez isso. Em muitos países recorrem mais aos bispos católicos para poderem mediar ou conduzir esse processo das eleições com a CNE. É vergonha, né? Quando um bispo que é visto como uma pessoa, uma reserva moral, uma pessoa de credibilidade, uma pessoa de confiança, consegue se inclinar aos posicionamentos errados. Eu acho, aí também temos que nos perguntar se não foi corrompido. Pastor, acha que foi corrompido? Se foi corrompido, pode declinar-se ao que está errado. Portanto, não está certo que um líder religioso a esta dimensão deixa acontecer injustiças num processo que todo mundo está a achar que está errado. Portanto, eu acho que não está bom, não está bom. Ele tem que ser imparcial e tem que defender a justiça, porque um dos valores do reino que nós representamos na terra é a justiça, que ser bem defendida. Porque é essa linha que nós também queremos em Angola, que a CNE seja de facto uma instituição independente, que não tenha influência partidária nenhuma, para garantir que haja justiça, que haja transparência nos processos eleitorais. Agora, o bispo até ali, desculpa-me lá, mas não está bom. Teve muito aquém daquilo que era efetivamente a função. Ele tem que ser imparcial. Venha o que vier, ele tem que defender a pátria moçambicana, não o Frelimo. Ok. Muito obrigado, pastor. Pastor, enquanto cristão, nós podemos participar de movimentos cívicos que visam a promoção de uma sociedade mais justa, mais igualitária? Eu acho que é uma boa pergunta. Me referi à história da Europa, certo, relativamente aos movimentos Canadá, cívicos. Estados Unidos,
o seu desenvolvimento deve ser a participação pública dos cristãos em vários movimentos, em várias associações. Sim, eu recomendo. Cristãos devem fazer parte de várias instituições, vários movimentos que contribuem positivamente para se inverter o quadro. Okay. Por exemplo, lutar contra a delinquência, lutar contra a invasão do meio ambiente, lutar contra o vandalismo. Esses movimentos devem existir e o Estado deve fazer parte deles, porque contribuem para reduzir as más práticas e promover a cultura de uma sociedade organizada que está a se desenvolver. Cristãos devem fazer, até porque eles devem ser os primeiros a fazer parte deste tipo de movimentos, porque contribuem de certa forma para o progresso. Enquanto cristão, podemos participar de manifestações de reivindicação das melhorias das condições? Manifestação é um ato público, político, que o cidadão deve realizar para exprimir o seu descontentamento. Até porque a Constituição da República de Angola reconhece que a manifestação pacífica não é crime. Desde que seja pacífica, o cristão deve participar, sobretudo quando se fala de manifestação para reivindicar condições da vida, é um direito. Manifestações relacionadas à greve no trabalho, o cristão tem que participar, Nós não podemos olhar essas coisas como de pagãos, de descrentes, não é. Faz parte dos direitos que nos cabem a nós. Nós somos parte da sociedade. Nós, cristãos, somos parte da sociedade. Também não se esqueça, Angola é de matriz cristã. Okay. Tem na sua população entre 85% a 90% do povo angolano é cristão. O que significa dizer que enquanto sai luz, temos que fazer parte da manifestação para repudiar aqueles atos que não nos fazem bem. Porque quem se manifesta está a dizer que não está feliz, não está contente. Isso tem que mudar. E uma das maneiras como as políticas universais, no quadro das sociedades democráticas, uma das maneiras para o povo se exprimir quanto ao seu descontentamento é se manifestar. E a manifestação é legítima, é consagrada na Constituição. Pelo que recomendas? Eu recomendo que o cristão deve fazer parte dos movimentos sociais para o desenvolvimento, deve fazer parte da manifestação pacífica, estou dizendo muito bem, pacífica, que não traga prejuízo, que não traga estrago, que não traga violência, mas manifestação pacífica, quer no quadro do serviço, do seu trabalho, quer no quadro geral, pacífica, para repudiar, para expressar descontentamento, o crente deve participar, até porque a Constituição também manda isso. Pastor, se nós olharmos para a história da igreja como um todo, parece que na Idade Média, sobretudo, houve um envolvimento muito significativo da parte da igreja na gestão da coisa pública. A dado momento perdeu-se isso ao longo da história. E tem um conjunto de fatores associado a esse afastamento entre Estado e Igreja. Em Angola, por exemplo, há muitos dizeres que giram em torno, se calhar, daquilo que foi o posicionamento do primeiro presidente de Angola. Pastor, quais são as medidas que se calhar deviam ser adotadas para então esse casamento novamente entre o Estado e a Igreja, ou já não vamos a tempo conseguir fazer com que tal seja visto novamente como algo possível, como algo normal? Numa sociedade saudável, essa parceria é recomendável. O Estado, enquanto Estado, desempenha as suas funções como Estado ao serviço do cidadão. A igreja, como igreja, também desempenha suas funções ao serviço do cidadão. Posso dizer que existe um denominador comum, onde o Estado e a igreja conseguem encontrar um campo de ação comum. Se eu perceber a pergunta, ao decorrer da história da igreja, aqui em Angola em particular,
houve essa cooperação e tem havido essa cooperação. Só que nós temos um sistema de parceria onde o Estado não tem a igreja como parceiro no sentido da palavra parceria. O Estado pensa mais em instrumentalizar a igreja para os fins políticos e partidários do que achar a igreja como parceira válida, que tem opiniões, que tem ideias, que tem um posicionamento a ser respeitado. Entende? Agora, o que nós temos aqui em Angola, em África em particular, em geral, aliás, é mais esse tipo de parcerias. O Estado impõe a regra de jogo e manda. E a igreja apenas cumpre. A igreja não prega só a Bíblia para as pessoas irem no céu. A igreja também tem uma visão social. Também tem uma participação social. Lembra que as melhores instituições de ensino, de saúde, até na Europa, são das igrejas? Nos Estados Unidos? Porque também tem vocação na vida social. Veja o lado dos católicos. Os católicos entendem melhor essa área social da igreja. Eles entendem muito bem isso no quadro da sua missão integral. Então, o Estado tem que colaborar com a igreja tem que colaborar com o Estado naquelas coisas em que socialmente tem um denominador comum. Mas o Estado não pode fazer da igreja um instrumento para seus fins políticos ou partidários. Por isso, na laicidade do Estado, o que existe é que há zonas de limites. Essa zona de limites é lá onde nós colocamos, entre aspas, a nossa área de parceria. Até onde eu, igreja, faço o que devo fazer, até onde não posso ultrapassar limites. Até onde o Estado faz o que posso fazer e não posso ultrapassar os limites. Esse limite tem que ser reconhecido e também respeitado. Eu acho que até aí estamos muito bem. Portanto, o problema do Estado e igreja, no contexto de Angola em particular, tem ido bem até lá, mas uma coisinha que acabou de dizer atrás é o Estado querer, muitas vezes, instrumentalizar a igreja e não lhe ter como parceira válida em muitas coisas. Pastor, e essa pergunta surge justamente porque a história de Angola está muito ligada à igreja. Senão, só precisamos ver que os 3 movimentos de libertação nacional foram encabeçados por filhos de religiosos. Eu acredito que tanto Agostinho Neto quanto o Dr. Jonas Savimbi e até Alden Roberto eram filhos de pastores. Não será que isso demonstra em si a necessidade, se calhar a condição que é o envolvimento dos cristãos para de alguma forma termos uma sociedade mais coesa? Se a independência não foi usurpada e mal programada, nós teríamos uma igreja e um Estado que caminham de mãos dadas e com um nível de crescimento e desenvolvimento muito grande. Fez uma declaração interessante. Os missionários. A independência não fosse usurpada. Usurpada e mal programada. Os missionários, quer da linha da IECA, quer da linha da Batista da IEBA, quer da linha dos metodistas, já preparavam os filhos angolanos para a independência. E graças ao trabalho dos missionários, foram despertando a consciência. Até porque eles é que colocam dinheiro em jogo para a formação desses jovens. Logo nas primeiras horas da independência, ou na fase de negociação das independências, as igrejas se viram como moeda de 2 faces. Né? Você podia ver que os batistas e a FNLA estavam mesmo de mãos dadas. Os mesmos líderes que estavam na FNLA também faziam parte da igreja batista. A IECA até não vale a pena. Os líderes estavam no movimento de Jonas Savimbi. Estavam envolvidos também ao mesmo tempo na igreja. E eram quase as mesmas pessoas. A mesma coisa aconteceu com a metodista. Quer dizer, se os 3 filhos da igreja pudessem trabalhar no espírito da unidade nacional e promoverem a independência
ou levar o país à independência de boas maneiras, como havia sido acordado em Alvor, nós não teríamos a crise que passamos. Por isso, quando os movimentos falham com a independência, Neto toma aquela posição que ele tomou, tinha que romper também com a metodista. Dentre as razões que causaram o declínio entre o Estado e a Igreja, uma delas é esse procedimento que houve no começo da independência. Nós falhamos gravemente uma bênção que o país ia beneficiar, que é nossos filhos no poder olhando pela Igreja. Eu sonho com isso, que um dia tenhamos um líder cristão de verdade como presidente da República e começar a olhar para a Igreja para servi-la. A Igreja desse país teria bênção enorme. Se calhar teríamos, como acho que Suazilândia, uma coisa parecida, onde a Igreja faz parte do orçamento geral do Estado. O Estado paga serviços da Igreja, paga pastores. Nós podemos chegar a esse nível. Quem sabe que um dia temos um presidente da República cristão convencido que poderá alterar muita coisa na lei da colaboração entre a Igreja e o Estado. Pastor, há uma outra inquietação que vem aqui do Facebook relativamente à necessidade de se ensinar isso. Parece que hoje os pastores, sobretudo evangélicos, no Facebook tem muita gente a apontar para os pastores evangélicos. Não percebo porquê. Os nossos amigos do Facebook querem saber por que razão os líderes evangélicos andam mais focados, não é, a pregar, sobretudo, a questão do dízimo em detrimento dessa necessidade não, dos cristãos andarem a olhar para a política. Interessante. Ensinam mais o dízimo. O dízimo é no dízimo que vem o salário, não? Então não tem como não falar do dízimo, né? Não, é problema da cosmovisão ministerial. Okay. A pergunta é: que tipo de instituições formaram nossos pastores? Que visão essas pessoas tiveram quando eles estavam na carteira a aprender? Eu tenho gostado agora, o STEL tem uma das cadeiras que é a missão integral. É muito bonito. Portanto, onde fomos formados também determina a visão que nos passaram. Em muitos currículos das escolas bíblicas, dos seminários teológicos, trata mais questões tudo da Bíblia. Não se trata nada de social. Não há matérias ligadas à antropologia, não há matérias ligadas à sociologia, à psicologia, à visão integral do evangelho. Essas matérias fazem falta. Porque é o tipo de currículo que a pessoa fez na escola é que vai determinar a sua visão também no trabalho evangelístico ou pastoral na igreja. Acha que há uma debilidade? Há uma debilidade. Tem que se rever os currículos das escolas bíblicas, onde passam os pastores das igrejas. Okay. Porque quem não teve, digamos assim, uma instrução de base, não consegue também pensar nisso. Sabe, quando eu comecei a escrever sobre esse tema, foi o trabalho do fim do curso no STEL para a licenciatura. Um dos meus professores alemão, o Dr. Kammer, me perguntou assim: Pastor Cardoso, como você começou a pensar dessa maneira? Pensar sobre esse tipo de temas aqui. E ele gostou. Disse: olha, eu que estou nessa escola, é a primeira vez que eu vejo um estudante desse nível a pensar dessa maneira. Eu disse: eu já comecei a pensar isso há muito tempo, desde que comecei a ter as minhas aulas aqui. E a descobrir muitas coisas, por causa também do preconceito que muitos crentes têm relativamente à política. E alguém tem que trabalhar nisso para corrigir esses preconceitos, para trazer uma visão diferente. É preciso que se corrija os currículos das escolas bíblicas. É preciso que os pastores começam a entender que não tem só tarefa de ler a Bíblia. Deve ler também os jornais, livros e compreender a cultura geral. Alguns pastores hoje, felizmente, para além de fazer a teologia, fazem também outros cursos. E podemos assim dizer, o número de pastores elucidados está a crescer. O quadro está a crescer, graças a Deus. Agora, se os irmãos ali estão a perguntar que gostam mais de evangelismo, por quê? Eu acho que o problema está em entender qual é o interesse que eles têm ao falar do dízimo. Constantemente. Puxar brasa para Exatamente.
Mas temos que ajudar também a igreja a entender essas coisas. Eu sou de opinião que a igreja tem que quebrar o tabu de falar sobre a política no templo. Tem que se ensinar isso. Tem que haver palestras, tem que haver estudos sobre matérias voltadas à vida social, à vida política, porque dessa maneira vamos despertando a igreja, os cristãos, a se envolver bem na vida ativa, na vida política ativa, para facilitar o país a crescer. Nós agradecemos, pastor. Atingimos 1 hora de programa e gostava de agradecer aos nossos telespectadores no Facebook pelo carinho da audiência. Estamos a caminhar muito bem e, diga-se de passagem, respondendo àquilo que são as expectativas dos nossos telespectadores também no Facebook. Pastor, tem mais uma questão que vem do Facebook. O Facebook hoje, parece que todo o Facebook está aqui atento à nossa transmissão e há muitas inquietações que não se querem calar. Temos uma pergunta relativamente à constituição de instituições da igreja que promovam no ensino voltado para a política. O irmão pergunta, será que uma igreja ou uma denominação pode criar um gabinete, alguma instituição que vela pelas questões políticas? Como isso poderá ser visto, uma vez que ainda há falta de literacia política em alguns líderes? Os católicos já têm isso. Ok. Os católicos têm departamentos que tratam sobre direitos humanos, sobre a vida pública, a participação dos cidadãos na vida pública, a cidadania. Os católicos já têm esse tipo de departamento nas suas igrejas. Os evangélicos temos que crescer. Não está errado se a igreja, em função dos seus quadros, nós temos denominações grandes, com muitos quadros, que tem até quadros formados em boas universidades como seus membros. A igreja pode promover esse tipo de departamentos da justiça, departamentos relacionados às questões constitucionais, departamentos relacionados... Alguns membros da igreja precisam saber, por exemplo, quando tem um problema, como pode encontrar um advogado. Não sabe. Não sabe. Porque não existe na igreja esse tipo de departamento. Se nós temos irmãos formados em direito e em outras ciências na igreja que podem prestar serviço a isso. Se a igreja tem departamento de saúde, porque não pode ter um departamento de direitos humanos que vê sobre a justiça no país, que interpreta a lei constitucional. Eu acho que é uma ideia muito boa, que as igrejas comecemos a pensar nesse tipo de atividades, porque nos países dos outros, como o Brasil, Estados Unidos, a Europa, as igrejas têm tudo isso. Você chega a uma igreja, nota que eles têm lá pessoas relacionadas à advocacia na igreja, pessoas que tratam sobre saúde, questões de ensino. Nós temos que pensar mais ou menos dessa maneira. Obrigado, pastor. Tem um outro irmão no Facebook que queria saber se a visão que têm os líderes hoje, quer religiosos e políticos, será que não está muito relacionada à ideologia do rei Leopoldo II? Eu não sei se o pastor já teve acesso a essa carta. O que ele diz? Do rei Leopoldo II, mas é uma pergunta que vem do Facebook que eu por acaso também não tenho agora na ideia, penso que vamos passar. Aquela carta que ele manda para... Que ele manda com... Exatamente, já tenho... O teor da carta não vem agora mesmo. Mas eu tenho noção daquela carta. Então há aqui alguns interlocutores que acham que essa carta também poderá ter desempenhado algum papel na influência dessa mentalidade que hoje têm os líderes. Acho que não. Quando essa carta chegava ao Congo, no tempo da escravatura, era que os católicos, enquanto instrumentos da colonização, pudessem usar as escrituras para enganar pessoas, para lhes tapar a vista, para não lhes abrir a visão. Foi isso que também os católicos fizeram em África, como instrumentos na mão da colonização. Você pode notar que em África, quase em todas as cidades onde os católicos existem, têm ocupado lugares estratégicos no centro da cidade. Certo. Onde tem um palácio, ao lado tem uma igreja católica. Isso também é fruto da visão do colonizador. Quando vem à África, usando a igreja como instrumento para manipulação dos africanos. Portanto, isso não é
o que se vive hoje não é por causa disso que os líderes têm, não, até porque os líderes hoje são mais nativos, nacionalistas e têm uma visão diferente do colono há tempo atrás. O que é verdade, nós já vemos crescendo nessa mentalidade de que nós estamos na terra, vamos no céu. Até uns encorajam, não, pode sofrer aqui, não tem problema, você vai viver bem. Você manda alguém a sofrer na terra, porque é isso que o branco dizia naquela carta. Olha, eles mandam dizer que os pobres são felizes que herdarão a reino de Deus. Eles mandam falar que diamante e petróleo não é para eles, por isso vai eles levar no inferno. E foram crendo, e foram sendo manipulados por essa ignorância. E temos as consequências que temos hoje. E pastor, desculpa, eu penso que existe também um texto na Bíblia Sagrada que agora me passa o número e o livro, mas acredito ser nos livros do Evangelho, dos 4 primeiros. Há uma passagem sobre o rico e o Lázaro, e talvez uma também onde Jesus é mesmo Lucas 16. Exatamente. Que é mais fácil um camelo passar por dentro de uma olho do que um rico entrar por reino do céu. Eu penso que essa passagem também tem causado muitos infelizmente, nas igrejas. Não só esses, certo. Como também dá a César o que é de César, a Deus que é de Deus, entende? Certo. Pai, eu oro que não os tire do mundo, mas os preserva do mal. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Entende? Essas passagens têm sido muito mal interpretadas na base de uma hermenêutica errada. Porque a Bíblia tem princípios para ser devidamente interpretada. E esses princípios, quer na exegese, quer na própria hermenêutica, nós temos que respeitar esses princípios. E essas passagens serviram muitas vezes como base para introduzir na mente de pessoas aquilo que a Bíblia não diz. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é texto de base para proibir pessoas na política. E Jesus não está proibindo ninguém na política. Ele está a dizer, sejamos leais ao Estado e pagamos nossos impostos, sejamos leais a Deus, servindo com nosso dinheiro também para Deus, entende? Quando Jesus fala que é fácil que o fio de agulha passar por... É mais fácil um camelo exatamente, do que um rico entrar no céu. Ele está a dizer o quê? O contexto diz o quê? O contexto está a dizer que o rico que via perguntar a Jesus, o que farei para ter a vida eterna? Quando recebe a resposta de tudo que Jesus deve dizer, diz, não vai dar certo. Vou pôr em risco o meu dinheiro. Não, fica com a tua vida eterna. E ele mostra o perigo das riquezas quando se despreza a vida eterna. Até o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa. Nós viemos de mãos vazias, claro que não levaremos nada também de regresso. Por isso que os ricos desse mundo saibam que as suas riquezas hão de passar. Que não coloquem sua esperança nas riquezas incertas e passageiras, mas que coloquem sua confiança em Deus, que é a fonte que não termina. Portanto, é preciso que se faça uma boa interpretação dos textos bíblicos para não fazer interpretações alienatórias e no final de tudo acabamos de dizer o que a Bíblia não está a dizer. Por deturpar a ideia assim mesmo, exatamente. Pastor, diga-me uma coisa. Enquanto cristão, e nós sabemos através do acompanhamento que vamos tendo, sobretudo por causa do livro, o pastor parece que no livro difere de duas formas de política, a política passiva e a política ativa. Exatamente. Enquanto cristão, praticar a política de forma ativa não poderá de alguma forma exigir que eu abandone o ministério eclesiástico? Precisamos de entender os dois conceitos, a participação ativa e passiva. Certo? O que vem a ser a participação passiva. Sim. Passiva é aquela participação em que nós não estamos diretamente envolvidos de maneira ativa, mas de certa forma nos envolvemos passivamente. Por exemplo, a tua participação como presidente do partido político,
a tua participação como deputado, como ministro, como comandante da polícia, das FA, a tua participação nessas áreas é diferente do membro que vai para as eleições, depois volta para casa. A única coisa que ele fez na vida dele, se elegeu. E a eleição é um ato político, sabia? Quando você vai participar na política, quando vai eleger, você fez a sua parte passivamente, você não está no ativo, entende? Quando vamos falar da manifestação para repudiarmos alguma coisa que não está correndo bem na sociedade, é um ato político. Você, ao participar naquela atividade, depois disso vai aonde? Vai para casa, não faz mais outra coisa. Portanto, são aquelas participações que não têm uma ação permanente ativamente, entende? Ao passo que a participação ativa é aquele que me obriga a largar as minhas funções eclesiásticas para me tornar definitivamente um governante, por exemplo. Mas também nós encorajamos que as pessoas que têm um determinado ministério, uma determinada responsabilidade ligada ao ministério, podem continuar a ser passivos do que irem para ser ativos. Salvo em caso que alguém realmente tenha essa formação e a convicção que Deus está lhe chamar. Para isso, nós temos, por exemplo, o pastor Adilson, da Metodista, que hoje é o diretor do INAR. Ele suspendeu seu mandato. Hoje está a trabalhar no governo como diretor do INAR e deixou de pastorear a igreja. Ele está no ativo. Está fazendo agora a política ativa. E ele cancelou ou suspendeu o seu mandato como pastor. Portanto, as pessoas devem ir à política ativa em função dos seus conhecimentos, da sua formação e quando tem vocação para isso. E é preciso entender, quem está a servir no ativo na política não está no pecado. Ele está a servir a sociedade. É a mesma coisa que está a pregar no templo. Estamos a servir a sociedade. Por isso, quando John Calvin dizia aos cristãos suíços que use a política como instrumento para o bem, sirvam à sociedade na mesma maneira que estivesse a servir a igreja. O magistrado, o deputado, o governante que está lá a atender o público tem que olhar o médico, o professor, tem que pensar como se estivesse a servir os irmãos na igreja. Não temos que separar as coisas, o sagrado e o profano. Não. Aqui a ideia, o crente, para onde ele passa, o que ele toca é sagrado. Se estiver a ensinar na universidade, no ensino médio, atender doente no hospital, está a fazer um trabalho também de Deus. Porque não servimos só quando estamos a pegar na igreja, quando estamos a servir a ceia na igreja, servimos também quando estamos a cuidar de alguém no hospital. Quando estamos a dar aulas a alguém para lhe formar para o futuro. Nós temos que pensar mais ou menos dessa maneira. Portanto, fica muito mais claro em entender que o crente, tudo que faz em nome do Senhor, até na sociedade, em nome do Senhor, o faz para a glória de Deus. Nós agradecemos, pastor. O nosso irmão José Manuel Sebastião também está no Facebook. E pronto, ele deixou antes mesmo de nós começarmos algumas questões que eu estava já a esquecer e ele queria ver esclarecido. Quem também manda cumprimentos é o aluno Diogo. O Diogo está aí. Uau, Diogo, obrigado, viu? Diogo não vale a pena. Diogo é benção. Olha, Diogo, amanhã temos aula, viu? Não fuja. Ficou o recado, ficou registrado ali o recado para o querido Diogo. O irmão José Manuel Sebastião pergunta, e aliás isso até já foi aqui ressalvado, que tipo de política recomenda-se ao cristão? Uma política pública, que se entende como política patriótica, ou uma política partidária? E ele não para por aí, pergunta também qual a diferença entre a administração pública e a administração política partidária. E tem uma terceira questão que é, hoje por hoje, quando se fala em política, pegamos alguns exemplos da Bíblia Sagrada, como José, o Daniel e o Neemias. Ele pergunta se estes eram efetivamente políticos ou se eram apenas gestores públicos.
E eu gostava de colocar aqui uma observação se há diferença porque fico meio assim. Gestores públicos são políticos. Exatamente. São políticos. Essa está respondida. Então ficamos com a primeira. Que política recomendamos ao cristão? Uma política patriótica? O cristão pode ser um partidário, não é pecado. Certo. Até porque no meu livro expliquei o cristão e os partidos políticos. Não há pecado nenhum. Em Angola temos que corrigir a mentalidade partidária acima da pátria. Certo. Isso temos que corrigir. Agora, recomendamos para quem aspira a chegar ao poder, tem que ser um partidário que tem que concorrer às eleições. Em Angola até aqui temos um regime, se você não é partidário, não chega ao poder. Quando a Constituição for corrigida, teremos candidatos independentes. Nessa altura, talvez eu também vou me candidatar, né? Da República. Agora, recomendamos o cristão participar nas duas coisas. Se ele é partidário, que seja um partidário exemplar, que defenda a pátria. Se for para um cristão que vem da sociedade civil e quer fazer parte, ou já faz parte do governo, porque uma coisa é você trabalhar para o governo e outra coisa é trabalhar para o partido. Em Angola temos ainda dificuldades de pessoas trabalhar para o governo sem ser partidários. Isso temos que cancelar, isso está muito mal. Tem que haver pessoas que trabalham no governo que não tem nada a ver com os partidos políticos. O governo é uma instituição do Estado que não é partido. Ele está ao serviço da sociedade no geral. Ok. Neemias é político, ele é governador. Certo. É político. Daniel é político, é administrador, é gestor público. Todo gestor público faz a política, sim faz, porque está ligado à política, está ligado às políticas públicas da nação ou do Estado. Ok, relativamente a outra pergunta, a José está diretamente envolvido no governo, a segunda pessoa depois do rei. Certo. É mesmo um político ativo. Não estamos a falar aqui de administração pública, uma coisa não, estamos a falar de administração pública. Ele pergunta a diferença com a administração partidária, né? Ok. A administração pública tem a ver com a participação do indivíduo na vida do Estado. Quem está no governo está na administração pública. Quem está nos tribunais ligados à justiça está na administração pública. Quem está na educação, quem está não sei aonde, na saúde, está ligado à administração pública. Agora, a administração partidária é aquela coisa ligada ao nosso partido, ao nosso ideário, à nossa ideologia, à nossa visão partidária. Por aí, mas é uma coisa muito, muito limitada. O partidário que está a administrar o seu partido não está a fazer a mesma tarefa ao cidadão que está a servir nas instituições públicas ao serviço de todos. Acho que até ali estamos a entender a diferença. Entendemos, pastor. Muito obrigado pelo posicionamento. E eu gostava de mais uma vez dirigir-me ao pessoal que está lá em casa. Estamos com 1h e quase já assim a concluirmos o nosso tempo, 1h30 de programas, e vamos partilhando os links ainda, ok? Temos aqui pouco mais de 2 outras questões para serem respondidas, antes de fazermos também aqui menção ao livro do pastor, não é? Que vamos passar aqui a publicidade onde o pastor vai fazer um resumo sucinto daquilo que é esta obra, onde eventualmente poderemos ler mais e melhor sobre o envolvimento político dos cristãos reduzido ao contexto angolano. Pastor, a outra pergunta que nós queríamos já ficar é relativamente àquilo que tem sido então o posicionamento, sobretudo de alguns líderes religiosos relativamente às várias situações sociais, que também é uma questão que parece que já foi respondida pelo que vejo. Não é? Como pastor, enquanto líder religioso, o que recomenda a outros líderes doravante, se calhar temos algum líder religioso a nos acompanhar nesse momento, qual é o posicionamento que os líderes devem adotar doravante
face às situações sociais, principalmente aquelas situações de injustiça. A Bíblia, como o livro da autoridade da prática dos cristãos, tem N exemplos de que posicionamento os cristãos líderes tomaram mediante as injustiças. E nós temos que seguir esse exemplo. Nós não podemos nos acostumar a nos conformar quando temos a consciência que está mal. Atos governativos não abonatórios a prejudicarem populações, a prejudicarem pessoas, e nós não nos pronunciamos, está mal. Dias atrás assistimos à quebra de casas naquele bairro de Bom Jesus, famílias inteiras colocadas ao ar relento. Nenhum líder apareceu na televisão para dizer que isso não está nada bem. Nós temos que ter a coragem, como os profetas do Senhor se comportaram, e reconhecer que a voz profética não é negociar e ter medo de falar a verdade. A voz profética é, com todo o respeito, de boas maneiras possíveis, nos dirigir a quem de direito, a quem tem autoridade, dizer assim, autoridade, isso aqui, nós não concordamos, nós não achamos ser bom dessa maneira. É por essa razão que nós temos no Conselho da República representantes da igreja, líderes cristãos, para dar seu parecer, para dar a sua opinião. Nós não podemos só fazer a voz profética criticando a distância, usando a televisão e a rádio só para falar mal, não. Também temos que procurar fazer advocacia junto das autoridades em nome do povo. Hoje estamos a falar da seca e da falta de água no Mucunene. Alguns líderes cristãos, se calhar no Mucunene, estão a se pronunciar sobre isso. Mas também precisamos de ouvir líderes nacionais aqui em Luanda a se pronunciar sobre isso. Todos os líderes religiosos não têm o mesmo impacto, não têm o mesmo nível de influência. Eu, Cardoso Pedro Caleba, ao meu nível, não tenho influência igual a um secretário-geral da IA. Não tenho a mesma influência a um secretário do SICA. Não tenho a mesma influência a um bispo do CEAST. Entende? Cada líder tem que aproveitar o seu nível de influência. E eu disse atrás, alguns pronunciamentos não precisam ser individuais, tem que ser coletivos. Nos reunimos como lideranças. O Angola tem o que se chama alta liderança, quando o reverendo Luiz Nguimbi dirige. Aquela instituição é alta liderança da República. Significa dizer que a alta liderança cristã no país também pode se posicionar em nome de todas as igrejas, em nome de toda a liderança, para poder dar uma posição quanto a nós cristãos. Achamos isso aqui não está bom. Nós estamos hoje com problemas graves e sérios da penetração de grupos religiosos, entre aspas, perniciosos. Temos aqui no país religiões obscuras que têm práticas graves. E muitas das nossas meninas aqui têm sido usadas por essas religiões. O que o Serviço de Segurança do Estado faz para detectar esses crimes? Entende? E os líderes religiosos devem ter pronunciamento daquelas situações que não têm assim, um bom acompanhamento da parte de quem governa. Ou mesmo apontar dedo de forma, claro, sábia, inteligente, prudente, mostrar que aqui não está bem, aqui não está bem. Nós temos que ter essa coragem. Já disse atrás, nós temos medo de perseguição. O irmão Diogo, de forma descontraída, pergunta, mas não é só orando que tudo passa, pastor? Não. Nós temos que... Eu já ouvi, até porque o Diogo está a falar de forma irônica, mas eu já ouvi alguém dizer, pastor, vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Deus mesmo sabe, cada coisa tem o seu tempo. Sim, eu também concordo. Temos que orar, cada coisa tem o seu tempo, mas há coisas que Deus não fará, porque Ele já nos deu a possibilidade e a capacidade de fazer isto. Okay. Deus não é burro. Deus é uma pessoa inteligente e nos deu a inteligência para que nós consigamos a discernir. Quando é para falar, temos que falar. Quando é para dizer que está errado, temos que dizer que está errado. Agora, a oração é feita e Deus te diz, está orando mais o quê? Eu já te dei toda a capacidade para fazer a tua parte. Como então? Temos a parte de Deus e temos a parte de nossa, parte humana nossa, que nos cabe a nós. Há coisas que Deus nunca fará,
porque já nos deu a capacidade de nós fazermos. E vamos morrer e irmos para debaixo da terra, se temos cumprido a nossa parte. Deus vai dizer, você vieste cedo assim por quê? Não fez nada. Eu já te dei tudo para fazer alguma coisa? Não, nem tudo se resolve só com oração. Oração sim, mas deve haver ação. Como alguém disse, oração se entende por orar e agir. Muito obrigado, pastor. Bem, nós estamos assim mesmo a terminar. Obrigado. E vamos então a seguir. Por enquanto não temos mais questões aqui no Facebook. Eu vou abrir já um momento para o pastor fazer aqui a apresentação do livro, não é? O livro, o envolvimento. Essa obra dos cristãos. Tem 5 capítulos. Okay. No primeiro capítulo explicamos o que é a política. Eu vou aqui mostrar para a nossa câmera lá em casa. Ok. Mostramos o que é a política, o seu sentido etimológico, a sua definição científica. E mostramos as causas de preconceito dos cristãos na política, a finalidade da política, os regimes políticos. E no segundo capítulo falamos sobre o atual contexto político do país. Mostramos a deficiência da democracia, a deficiência da governação, a deficiência, e mostramos as causas também. Mostramos as linhas de políticas de boa governação, o que é preciso para que o país seja bem governado. Nós sugerimos também os caminhos da solução para a boa governação. Mostramos algumas deficiências que tornam a democracia não real no país, porque não somos ainda democráticos no sentido da palavra. E mostramos no terceiro capítulo as bases bíblicas do envolvimento político dos cristãos em Angola. Mostramos que o Deus que nós servemos é um político e argumentamos. Mostramos a política na Bíblia, como foi exercida, como foi aplicada. E mostramos que também a Bíblia não nos proíbe de nos envolver na política. Explicamos tudo isso muito bem. E no quarto capítulo falamos como podemos nos envolver praticamente em Angola. E as razões desse envolvimento. Explicamos os níveis de envolvimento, como podemos nos envolver, o envolvimento ativo, passivo, as razões desse envolvimento. E no último capítulo falamos dos desafios socioeconômicos dos angolanos. Mostramos a relevância das autarquias, como devem ser organizadas, por que devem ser organizadas, o valor que as autarquias têm para um país que aspira ao desenvolvimento, como um dos pilares de boa governação, porque facilita a participação dos cidadãos. E mostramos por que não há autarquias até hoje. Tentamos mostrar o posicionamento do partido no poder, o posicionamento da oposição, e mostramos os desafios econômicos dos angolanos relativamente à situação da pobreza extrema, o desemprego, os salários não compatíveis, os preços altos no mercado, como o povo está a sofrer, e mostramos algumas sugestões de como pode se inverter o quadro para que o país viva bem, o angolano viva bem e a governação tenha como razão o bem-estar dos angolanos. Então, é um livro que vale a pena ter. Vale a pena, com certeza. Pastor, mais importante do que o resumo que fez é o preço do livro. É os 6.000 iguadas, muito barato. 6.000 kwanzas, eu não sei se a produção tem condições de colocar aí, mas depois, com certeza, nós vamos criar condições, porque há gente a perguntar já a partir do Facebook sobre o preço do livro. É um preço muito acessível. Vamos com certeza ter pessoas que vão querer adquirir e que estão em outras partes, fora de Luanda, fora de Angola, perguntam pelo preço do livro. Então, pastor, muito obrigado pelo resumo do livro. E uma última questão que normalmente não se cala, e eu gosto de sair um bocadinho do nosso roteiro, daqui a alguns anos o pastor se vai ser governante a concorrer, como falou inicialmente. Eu brinquei, de fato, brinquei. Não sinto vocação para um governante ativo, mas é bem provável que eu tenha a minha participação como deputado na Assembleia Nacional. Isso eu aspiro, por alguma razão. Até aqui o governo angolano, ou o Estado angolano, não tem uma representação eclesiástica no parlamento. Pela dimensão da história da Igreja Angola, e por Angola ser um país de matriz cristã, nós temos que pensar nisso no futuro.
Porque há questões que a igreja tem que ser defendida. Nós estamos com problemas que, se calhar, vamos ter no futuro. É o caso de Moçambique. Moçambique, por não ter deputados cristãos em grande número no parlamento, os muçulmanos ocuparam todo o parlamento. E Moçambique aprovou muitas leis que desfavorecem a igreja. Muitas leis contra a igreja. E nós não queremos passar por isso. Nós pensamos que, apesar de termos deputados cristãos no parlamento, o bom número deles, mas também que a igreja tem uma representação em termos daquilo que é a sua voz, o seu contributo para as questões de interesse da população. Eu defendo a população, defendo os angolanos, defendo a pátria. E se um dia me for dado o poder de estar no parlamento, certamente darei um bom contributo. Em nome da igreja. Muito obrigado, pastor. Uma última pergunta que vem do Facebook, antes mesmo de encerrarmos aqui a nossa emissão, é sobre que cristão teremos daqui a 20 anos, de acordo com o contexto atual da política que tem sido rejeitada, né, por parte dos cristãos. Ou seja, é o irmão Diogo novamente, o irmão Diogo incessantemente está a colocar aqui as suas questões. Ele pergunta, de acordo com o contexto atual da rejeição da política, que cristão teremos daqui a 20 anos, daqui a 10 anos? Eu quero encurtar. Acabei de falar isso indiretamente. A nossa abstinência nas questões políticas vão nos implicar no futuro. Certo. E o tempo está indo. E os contextos estão a mudar. Certo. Quando nós dormimos, os outros estão a ir lá em frente. Sabe, o muçulmano não sabe separar entre a religião e a política. O muçulmano se identifica como muçulmano e, ao mesmo tempo, político. Nós temos que quebrar esse preconceito. Nós não temos que ver na política como pecado. Temos que ver isso como uma oportunidade, um instrumento para o bem, para servirmos bem o próximo. Agora, se continuarmos a ficar alienados a esse conceito, o que vai acontecer é estaremos sendo ausentes, continuaremos ausentes nos lugares-chave onde se decidem os destinos do país. E nós vamos pagar preço com isso. Esse livro foi escrito com essa razão de base, corrigir preconceito e mobilizar cristãos a se posicionar nas questões políticas. Okay. Agora, se daqui a 20 anos não tivermos um trabalho forte de corrigir os preconceitos, vamos pagar um preço muito alto. Pastor, sente que o objetivo do livro já tem sido minimamente cumprido? Eu louvo a Deus. Dentre os cristãos que leram muito esse livro, está a Igreja dos Irmãos, Okay. a IEIA. Okay. E já recebi 6 ou 4 chamadas, ou 5 chamadas de mochico, de alguns irmãos que tiveram o livro, dizendo: a minha visão sobre a política mudou. Eu era um anti, eu dizia política é pecado, mas esse livro me deu uma surra que mudou a minha visão sobre a política. E eu recebo esse testemunho de muitos irmãos que dizem: "Oh, pastor, teu livro realmente mudou a minha visão. Mudou a minha visão." E uma dessas pessoas também é o Diogo. Okay. Que a visão dele também mudou muito quando leu esse livro. Nós temos até aqui, dos que já adquiriram o nosso livro, temos comentários muito bons. Já dizer: "Olha, minha visão mudou. Meu ponto de vista agora é muito diferente." Até um irmão, acho que da igreja do Simeão da IEIA, que me disse que hoje eu sou palestrante em muitos círculos, levo sempre esse livro e falo desse livro. Ele fala sobre esse tema na base do livro do pastor. Já há pessoas a se formar neste livro. Esse livro, na verdade, tem um sentido autodidático para quem, na verdade, quer se aperfeiçoar em algumas coisas. Okay. Pastor, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela sua disposição. Eu que agradeço. Levar até nós, para trazer até nós e nós levarmos até a casa mais uma emissão do ICA Podcast, desta feita onde podemos abordar o envolvimento, ou melhor, o cristianismo e a política. Falamos também um bocadinho sobre o envolvimento político dos cristãos no contexto angolano, que é o título da obra do nosso pastor Cardoso Pedro Caleb. Pastor, assim mesmo já termina. Eu não sei se tem mais alguma coisa a dizer lá em casa e gostava de lhe dar um minuto para então mandar as suas saudações a quem quer que fosse e também a última intervenção para encerrarmos com o nosso programa. Muito obrigado primeiro pelo convite.
E parabenizo a ICEA por essa grande iniciativa, pois que é um instrumento que estará ajudando muita gente também que está nos acompanhar, e não só nesse programa, e nos outros também. Parabenizo o Diogo, que colocou muitas perguntas. Obrigado, Diogo. O Deir, você está a acompanhar também. Saudações para você. Todos os alunos meus da ICEA no 7 amanhã, não faltem. Sejam bem-vindos também. E para o mês de novembro. E eu saúdo a igreja, o meu amado pastor Chiquete, um pai para mim, um pai amigo para mim, e todos quantos estão nos acompanhar, não somente da ICEA, de outras denominações também. Nós abraçamos. Exatamente. Eu recomendo. Eu recomendo esse tipo de abordagens. Aconteçam várias vezes, porque são uma escola até certo ponto. E também temos pedido às igrejas que estão abertas a nos convidar para palestras com jovens, sobretudo. Então, nós estamos disponíveis também a dar palestras junto das igrejas. Aquela iniciativa que tivemos em maio com a ICEA no Ingombotas foi muito boa, até porque daquele encontro pude ver muitos jovens a ser revolucionários. Não, nós paramos muito, temos que mudar, então foi muito bom. Deus seja louvado por essa iniciativa. Nós acreditamos, estamos à disposição da igreja, dos irmãos, da sociedade, para darmos o nosso contributo sempre que for necessário relativamente às questões ligadas à política e ao cristão. Pastor, muito obrigado. Mas para terminar mesmo, nós temos aqui uma regra, okay? Sempre que temos um programa, nós continuamos e terminamos com o nosso slogan. Nós temos aqui um grito de força da Sede Digital, não é? E queríamos também convidar o pastor a emergir nesse grito de força. O nosso grito de força é Sede Digital, movemos-te para o futuro. Nesse caso eu vou dizer Sede Digital e juntos vamos responder nos movemos para o futuro. Podemos, pastor? Podemos. Sede Digital, movemos para o futuro. Sede Digital, movemos para o futuro. Muito obrigado, pastor. Assim que nos acompanham lá em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela participação ativa na política, na comunicação da Sede Digital, porque é de extrema importância o vosso carinho, e hoje podemos constatar que, afinal, os cristãos podem, sim senhora, ter uma palavra. Fica aqui a ressaltar que não é pecado participar da política, já podem participar de manifestações, contanto que o façam para salvaguardar os interesses da sociedade. Dito isso, ficamos por aqui com a promessa de voltarmos para próximos compromissos. Muito obrigado, meu nome é Soares Domingos e até uma próxima oportunidade. Muito bom. Pastor, terminamos. Obrigado. Obrigado.